Reencarnada como a personagem odiada, ela tenta impedir seu filho com o protagonista para não morrer. Ela não conseguia entender porque sempre comparavam a heroína da história com a pobre esposa morta do protagonista, até que um dia ela acordou como ela, uma personagem insignificante que é prometida em casamento antes mesmo de nascer, morrendo com seu filho no parto. Então, sua primeira missão é não ter um filho com o duque que lhe odeia. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Não Quero o Filho do Protagonista, e espero que aproveitem. A história começa em uma noite fria de neve, quando uma carruagem estava passando pelo topo de uma montanha. Mas de repente, o gelo na estrada faz ela atingir uma pedra, e todos dentro são sacudidos violentamente. A menina que estava viajando na carruagem de cabelos rosa de repente bateu sua cabeça na borda. A senhora que lhe acompanhava se aproxima imediatamente da menina e começa a perguntar se ela está bem, já que parece ter sido sério. Mas ela garante que estava bem. A menina está a caminho de seu noivo, e mesmo que essa viagem já esteja completando um mês, ela ainda estava determinada a terminá-la, lembrando de como o casamento já estava arranjado mesmo antes dela nascer. Mas o vestido pomposo, as luvas de renda e as pessoas lhe tratando como uma pessoa honrada era muito estranho para a menina, que originalmente não era acostumada a esse tipo de atenção de outros. Um pai que abandonou a família muito cedo, e uma mãe que seu mundo desabou depois da saída de seu marido, se transformando em uma alcoólatra. Esse era o tipo de família em que a pobre menina vivia, um lugar onde ninguém se importava com ela de forma alguma. Mesmo que as coisas tenham acontecido dessa maneira para a menina, ela ainda achava que deveria ser grata por tudo o que tinha, já que pelo menos eles não a abandonaram. Então o tempo passou e a menina cresceu, e sua mãe, que desesperadamente queria morrer durante todo esse tempo, realmente acabou morrendo. Mas a menina não teve muito tempo de ficar triste por sua mãe, ela tinha que seguir em frente com sua vida resolvendo os problemas que foram deixados para trás. Tentando se distrair da realidade, a menina encontrou um bom romance, chamado Se Você Conquistar o Personagem Principal. Aquele era um raio de esperança em sua vida infinitamente difícil, e quando lia, se sentia viva e importante no mundo. O protagonista que sofreu e a heroína que esteve apaixonada por ele por toda a sua vida têm seus destinos conectados, e vivem felizes para sempre. Como em todos os romances, eles passaram por todas as tristezas e dificuldades que encontraram em seu caminho juntos, como a morte repentina dos pais do protagonista e seu casamento arranjado para continuar o legado da família. O protagonista se chamava Acelos, que tinha um talento incrível, e graças a isso ele rapidamente conseguiu a posição de arquimago. Mas infelizmente, o mesmo não podia ser dito sobre sua esposa arranjada April, já que seu corpo não podia aceitar magia, e ela tinha uma doença que enfraquece seu corpo quando se aproximava da magia. Mas ninguém jamais conseguiu descobrir a causa de sua doença. Diferentes especialistas foram chamados à mansão, mas tudo foi em vão. Então April, que estava grávida, acabou não resistindo à sua doença e morreu com seu bebê durante o parto. Depois de perder toda a sua família num instante, Acelos conhece a heroína da história, Andrea. Mas ela não era uma dama comum, já que podia controlar o excessivo poder mágico de Acelos. Eles não tiveram que esperar muito tempo, e logo os dois se apaixonaram um pelo outro. Realmente, tudo até então era um enredo mais simples e comum, mas por alguma razão, as pessoas não gostavam de April, e estavam sempre lhe diminuindo. O problema era que April, que estava morta e era completamente inocente, estava sempre sendo comparada a Andrea. A menina realmente não conseguia entender por que todos humilhavam tanto ela, e o que April tinha feito para que lhe odiassem tanto. Ela era apenas uma figurante para o desenvolvimento do personagem principal, enquanto a princesa Andrea recebia amor e reconhecimento de todos. Então, a menina não entendia como elas poderiam sequer ser comparadas. April era o tipo de pessoa claramente indesejada, exatamente como ela. Ela sempre se sentia mal por ser miserável. No fim, a pobre April tinha apenas terminado seu papel rápido na história, sendo usada e se tornando indesejada por todos. Então, a menina adormece de repente pensando em tudo isso. Quando ela abriu os olhos, ela já estava sendo levada para a carruagem, sem entender ou controlar nada, e em choque, percebendo que acordou no corpo da própria April. Ela é colocada na carruagem e vai diretamente para o seu marido. Ela não pode fazer nada, então apenas aceita, sem acreditar que ficou tão obcecada com o livro que entrou nele, mas ainda estava feliz por pelo menos se lembrar da história. Ela tira um pequeno caderno, determinada a anotar tudo o que lembrava. Mas o passado de April não foi muito revelado na história, e tinha apenas uma breve menção a ela na infância de Acelos. A menina começa a escrever tudo o que lembra, estabelecendo metas para si mesma nessa vida. Sua primeira tarefa é confortar Acelos, que perdeu seus pais. Depois disso eles terão que dormir em quartos separados na sua primeira noite, e não será permitido nenhum tipo de intimidade amorosa. Depois disso, a menina terá que encontrar o arquimago, que pode despertar a magia de Acelos. Ela nota que a mansão hostel era um lugar perigoso, e também que o corpo de April é muito fraco, então será necessário ficar de olho em sua saúde. A menina lembra de que esse era o tipo de lugar onde até mesmo os senhores morrem, e ela já estava duvidando se poderia sobreviver lá.
O último item em seu plano é fazer amizade com Acelos. Quando estava tudo terminado, a menina começou a revisar todos os pontos do plano, se perguntando se tinha esquecido algo importante. Mas então, April fechou seu caderno e suspirou, ainda tentando descobrir como ela tinha se metido nessa situação, e ela nem mesmo sabe como era o caráter de April antes do início do romance, e nem mesmo de Acelos. Eles ficaram noivos antes mesmo de nascerem, então não tinham escolha alguma. A menina olha pela janela, esperando que ninguém percebesse que ela não era a verdadeira April. Quase não tinha nada para se ver fora da janela, apenas os flocos de neve brancos caindo no chão. April fala que não importa o que acontecesse, a coisa mais importante que ela deve se lembrar é que jamais, em hipótese alguma, ela deveria permitir que Acelos tivesse um filho com ela. Com o início da manhã, ela chega à mansão de Ostel. Assim que a menina olha pela janela, ela reconhece o lugar, já que ela se lembra bem da bandeira no topo e o emblema desenhado nela. A menina pega sua mala, pensando que as terras áridas de Ostel também são muito difíceis de não notar no caminho do castelo. Na verdade, aquele era um lugar que já prosperou, até que anos depois, se transformou no que é hoje. A maldição da geada é a culpada. Há muito tempo, as terras de Ostel foram amaldiçoadas pelo próprio arquimago, que também acabou caindo em sua própria maldição, então logo morreu. Enquanto isso, uma princesa nasceu, conseguindo quebrar a maldição do arquimago e fazendo Ostel brilhar com cores que o povo não via há muito tempo. Quando a neve dourada caiu, era tão quente quanto o sol, e o solo congelado começou a se recuperar. Era um final em que todos estavam felizes, mas era um final que April estava morta. A menina começou a sair da carruagem, pensando que mesmo não sabendo por que encarnou, ela não tinha motivos para voltar para o seu mundo natal. Então, ela vai conseguir a arma secreta. Sua acompanhante acha ela incrivelmente bela, e April é recebida com os servos alinhados a cumprimentando. A menina ainda não consegue se acostumar com isso, e se sente tão desconfortável que não consegue nem olhar para eles direito. Mas logo ela viu a porta começar a se abrir. April ficou imediatamente animada, pensando que era o protagonista finalmente apareceu. Quando o rapaz abriu completamente as portas e saiu, a menina parou de repente. Ela não podia acreditar no que via diante de si. April começou a ter alguns sentimentos estranhos por dentro, ela não conseguia entender o que estava acontecendo. O rapaz se aproxima dela e pergunta se ela tinha vindo para lhe confortar. April estava apenas parada, e ainda não conseguia acreditar no que realmente estava acontecendo. O rapaz de repente começou a abraçá-la, na verdade, e estava feliz em ver April, que ainda nem conseguia se mover. Então ele a soltou, e April pôde sentir o forte cheiro de crisântemos, enquanto ele sorriu e olhou atento para sua esposa. April fecha a mão nervosa, e o rapaz olha em seus olhos vazios, sem um pingo de esperança, estendendo a mão e dizendo para ela ir com ele. April olha para ele tão surpresa que era constrangedor. Antes que demorasse demais, ela tosse e lhe dá sua mão. Mas tudo ainda era muito estranho para ela, que não entendia por que ainda não conseguia se mover, como se seu corpo tivesse parado de obedecê-la. Os servos voltam a seus postos de trabalho, mas quando o rapaz e ela caminham pelos corredores, eles olham para eles com terror em seus olhos, e ela não entende por que todos estavam tão assustados. De repente um homem sai ao encontro deles, cumprimentando April e informando que seu nome é Ode. A menina olha para ele, surpresa que ele se pareça com um mordomo. April sorri feliz, dizendo a Odin que estava muito satisfeita em conhecê-lo, mas o homem ainda parece estranhamente preocupado. O garoto apenas observa tudo, enquanto April se pergunta se disse algo de errado. Ela se vira para Acelos dizendo que estava um pouco fria. Então o rapaz sugeriu que eles continuassem. Durante todo esse tempo tinha um sentimento estranho pairando, mesmo com todos parecendo animados em vê-la. April sente uma frieza estranha que não consegue dizer de onde vinha. Eles continuam caminhando pelo castelo, e a menina pensa que isso pode ser por causa da morte recente dos pais de Acelos, e decide que não precisa prestar muita atenção nisso, já que tinha coisas mais importantes para resolver. Logo eles chegam a um dos quartos completamente luxuoso, e todo rosa brilhante. O rapaz olha para April sorrindo, dizendo que esse era o quarto dela agora. A menina olha ao redor e fica chocada, sem entender por que era tudo rosa. Mas ela decide que isso não é a coisa mais importante no momento. April se vira para Acelos, que estava atrás dela, e agradece a ele por acompanhá-la até seu quarto. Então, ele a interrompe e diz que na verdade está muito curioso. Então, o rapaz se aproxima e pergunta a April por que ela estava o chamando de Acelos de repente. A menina fica ansiosa de repente, e não entende por que ele estava fazendo perguntas tão estranhas, perguntando o que ele estava falando. O rapaz olha para ela e diz que ela só está na mansão por causa de seus pais, mas para ele ela ainda é repugnante, e avisa para não entrar em seu quarto em hipótese alguma. April parece surpresa, sem entender a reação dele ou daquilo que ele estava falando. Mas de repente ele riu, repetindo que na verdade a odeia, avisando que estava apenas a mantendo informada. A notícia foi como uma pedra bem na sua cabeça para ela, que não esperava que seu relacionamento com Acelos fosse tão ruim.
A Celos acena para ela sorrindo e dizendo boa noite, e depois ele bateu as portas com força e foi feliz para o seu quarto. April fica sozinha com seus pensamentos, sem acreditar que até nesse mundo existem idiotas que podem falar assim. A menina não consegue acreditar que isso está acontecendo, mas então ela pensa de novo no seu quarto rosa. Ela olha para a cama, ainda sem acreditar que ela realmente vai dormir lá. Tem muitos brinquedos de pelúcia diferentes na cama, em geral, então ela se pergunta como ela pode dormir assim. A menina se aproxima para mais perto e de repente vê um brinquedo estranho. Ela não consegue acreditar que realmente era um brinquedo de Acelos. A menina percebe que pelo visto, April deve ter passado por mais obstáculos do que aquilo que o livro contava. Aparentemente ela realmente era apaixonada por Acelos, mas morreu sem sentir o amor dele, apenas ódio e frieza. April agarra o brinquedo com mais força, e logo começa a jogar ele na parede, pensando em como nunca seria capaz de suportar o péssimo temperamento de Acelos de qualquer jeito. Ela olha para o brinquedo do outro lado da sala, pensando que se ele ousasse ser rude com ela de novo como tinha sido hoje, ela juraria jogar ele na parede assim como o boneco. E de repente ela ouve uma batida na porta, se perguntando quem poderia ser. Então a porta se abriu e uma empregada entrou na sala, perguntando se a senhora April se lembrava dela. A menina parece em choque, sem acreditar que ela ficou esperando do lado de fora da porta todo esse tempo e talvez até tivesse ouvido o que ela disse. A chefe das empregadas Hel parece um pouco tímida, mas April avisa que ela pode entrar. Hel fica muito surpresa que a senhora tivesse permitido a entrada da empregada. Então ela fica preocupada e se pergunta se fez algo estranho que a verdadeira April não faria. Hel pergunta se ela tem certeza, já que ela proibiu de entrar em seu quarto porque ela era feia. A menina diz que não é nada disso, enquanto realmente não podia acreditar que a verdadeira April fosse realmente assim e pudesse fazer isso com sua empregada. Ela pegou Hel pela mão e começou a puxá-la para dentro do quarto, dizendo que estava frio lá fora. Então a empregada para e olha para ela, dizendo à sua senhora que aparentemente ela tinha crescido muito desde o último encontro. Mas quando vê o rosto confuso de April, ela imediatamente se desculpa, dizendo que estava apenas pensando em voz alta. April se sente desconfortável com a situação, mas diz que não era nada demais, decidindo que seria melhor apenas mudar de assunto. Então, a empregada conta triste à senhora que seu falecido tio teria ficado muito feliz em vê-la. April fica surpresa com isso, lembrando que quando tinha lido a história, apenas uma única frase tinha sido destinada à história da morte deles, e agora que ela está nesse mundo, ela se sente estranha sobre isso. Então, ela diz à empregada que se fosse o caso, ela também sentia saudades deles. A menina tira seu lenço decorado com bordados, e pensa em como Acelos deve estar sentindo ainda mais tristeza por seus pais. Ela entrega o lenço à empregada e diz firmemente que a partir de agora, ela vai ser uma pessoa completamente diferente. A menina está séria, e avisa que nunca permitirá que a empregada chorasse de novo. Mas mal ela termina de prometer isso e Hel não consegue mais segurar as lágrimas, chorando ainda mais forte. A empregada não pode acreditar que a menina está realmente dizendo essas palavras. April sorri de volta para ela, e então a empregada mais velha corre até ela e começa a lhe abraçar forte. A menina se entrega ao abraço, esperando ter feito a coisa certa. Depois da conversa, a empregada finalmente se acalma e para de chorar. Mas seus olhos estavam muito inchados, e ela se desculpa à sua senhora pois não deveria ter se comportado assim. April responde que está tudo bem, apesar de perceber que suas roupas ficaram tão encharcadas que ela precisou trocar. Ela diz à empregada que tinha um pedido para ela, mas avisa que pode parecer estranho. April pergunta se a empregada poderia lhe contar como ela costumava ser, e explica que isso ajudaria a perceber melhor seus erros, já que tinha prometido mudar. Hel fica feliz com o pedido e diz que pode contar tudo. A menina fica entusiasmada e diz seriamente que está disposta a ouvir qualquer coisa, apenas para mudar para melhor. Mas a empregada fica preocupada, e diz que se ela contar tudo assim ela poderia ser expulsa por insultar sua majestade. April ri de nervosa, mas diz que nesse caso não tinha nada que ela pudesse fazer a respeito, enquanto se pergunta o que April poderia ter feito que nem mesmo pudesse ser contado. Então, ela se vira para Hel e diz que a empregada deve estar cansada pelo dia, avisando que ela pode ir descansar por um tempo. A empregada queria ficar, mas ela acabou concordando e saiu. O dia passa rapidamente, e logo a noite chega. April se senta na cama, com seus olhos já se fechando de cansaço, mas admite que conseguiu aprender muitas coisas novas durante o dia. April olha para a lua envolta em nuvens e suspira. A menina pensa que deve arrumar seu caderno, mas então ela se deita na cama e se cobre com um cobertor quente, decidindo fazer isso no dia seguinte. Mas 20 minutos antes, quando Acelos deixou April sozinha, ele foi direto para seu quarto, onde uma lareira quente estava acesa. Ele se lembra de quando disse que não gostava da menina, achando que isso seria mais que suficiente. Apesar de admitir ter sido rude com April, ele imagina que foi o suficiente. Acelos se senta em sua escrivaninha enquanto pensa sobre tudo. Ele realmente estava muito cansado do dia, e seus ouvidos escutavam os muitos sons, conseguindo captar até mesmo os passos dos animais fora da mansão.
Na verdade, todo cavaleiro forte o bastante tem isso, o que ele acha completamente irritante, já que nunca pode ficar sozinho em silêncio. Ele também está irritado com April, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito da obsessão dela. Ele lembra como pediu várias vezes para ela para ficar fora de seu caminho, mas então ele percebe que ela ainda não foi lhe procurar, e fica confuso do porquê está tudo tão quieto. Na verdade, se não fosse por seus pais, ele nunca teria se casado com alguém como ela, mas ele não podia simplesmente cancelar o noivado, e o casamento ainda é necessário para herdar o trono. Ele não pode entregar todo o nome de sua família para seus parentes em forma de raposas, então diz a si mesmo que apenas precisa ser paciente, ou todo o esforço de seus pais teria sido em vão. Acelos não consegue pensar no que fazer com a menina, quando de repente, ele ouve as palavras de April, dizendo que também sentia saudades de seus tios e prometendo que seria diferente a partir de agora. O rapaz até se levantou da cadeira de surpresa, já que não tinha como saber do que se tratava, sabendo que April não diria essas palavras. Acelos pensou que talvez tivesse apenas ouvido isso e, quando decidiu voltar aos seus pensamentos, aconteceu novamente. Ele ouviu April dizer à empregada que não deixaria você chorar mais. Em seguida, o rapaz a ouviu dizer que sua empregada devia estar cansada, então ela poderia ir descansar. Ele nem tinha o que dizer sobre algo assim, ele não esperava que April dissesse isso. Acelos sugeriu que talvez tivesse imaginado, no entanto, ele percebeu que certamente não poderia ter imaginado 3 vezes seguidas. Ele não pode acreditar que essas realmente são as palavras de April. Mas o rapaz pensou que ela estava tentando enganá-lo. Todas as pessoas com quem ele tinha encontrado desde aquele dia eram enganosas e repugnantes. Então ele acredita que todas as pessoas são egoístas e hipócritas que encontram seus benefícios e não pensam nas pessoas ao seu redor. Então, ele decidiu que nunca cairia na rede de mentiras de April. Quando a manhã chegou, April começou a anotar em seu caderno assim que acordou. Ela passou um bom tempo nisso, mas termina, imaginando que aquilo seria suficiente por enquanto. Então, de repente a orelha da menina coça, e ela assume que Acelos estava falando sobre ela. Depois, se escuta uma batida repentina na porta, e ela diz imediatamente que quem quer que estivesse batendo poderia entrar. Então uma jovem empregada entra correndo no quarto e lhe deseja bom dia. A empregada sorri ao olhar para April, se apresentando como Senna, e avisando que ela seria sua criada pessoal agora. April pergunta onde estava a empregada que tinha lhe acompanhado no caminho até a mansão, mas Senna responde que ela tinha voltado assim que April desceu, deixando a menina surpresa, pois não podia acreditar que a empregada realmente preferia passar todo esse tempo sozinha na estrada. Mas de repente ela pensa nisso e olha para Senna. Ela imagina que talvez seja mais fácil se dar bem com a que estava vendo pela primeira vez em sua vida. Então April sorriu e pediu o nome da empregada de novo, dizendo que ela poderia cuidar dela. A empregada imediatamente brilhou de alegria, sem acreditar que sua nova senhora seria tão educada e doce. Senna se aproximou dela e começou a olhar para seu cabelo, dizendo que a vestiria para que todos na mansão ficassem chocados com sua beleza. A empregada sorriu e disse que o cavalheiro provavelmente já estava esperando por ela, já que era o primeiro café da manhã juntos. Ouvindo essas palavras, April ficou muito surpresa, e não podia acreditar que Acelos poderia estar esperando por ela, especialmente depois das palavras que ele disse para ela na noite anterior. A menina se lembrou de que a verdadeira heroína gostava de se arrumar, e pensou que essa característica de April era o que irritava Acelos. Então, April se virou para a empregada e pediu para ela fazer algo simples e não muito chamativo. A empregada estava surpresa ao ouvir isso, já que era incomum para uma senhora como ela, mas ainda obedeceu e realizou sua tarefa. Quando tudo estava pronto, April foi até o salão de banquetes junto da empregada, onde o café da manhã seria servido. Mas antes de entrar na sala, ela viu um homem na entrada. April imediatamente o reconheceu como Ode, o gerente da propriedade. Mas quando a menina olhou mais de perto para ele, ela não entendeu por que ele estava tão triste. April olhou ao redor, percebendo que esse cenário lhe lembrava de uma entrevista de emprego. Ela se aproximou e sorriu, tentando dissipar a atmosfera. Ela disse bom dia, e o homem a olhou surpreso. Ele não entendeu por que ela estava falando assim de repente, mas ele respondeu com um olá. A menina notou seu olhar, e pensou que se fosse uma entrevista, ela seria capaz de lidar com isso porque ela já havia passado por isso mais de uma vez. A menina sabia que precisa mostrar o que seu entrevistador quer, se perguntando que tipo de talento ele procura. Então, April de repente se virou para o homem com um tom sério e perguntou se ele não gostava dela. Mas então ela suavizou o momento, dizendo que ele poderia continuar, porque seu objetivo era apenas ser leal à sua família. A menina se curvou e disse que ela não era mais a April rude e estúpida, ela realmente tinha mudado, enquanto pensava que era isso que eles procuravam dela. Ela precisava deixar sua posição clara para ele. April olhou diretamente nos olhos dele e disse sorrindo que ela iria ser uma senhora digna dessa propriedade. Ode olhou para ela em espanto, então reverenciou de volta e disse que na verdade acreditava nela. A menina ficou imediatamente feliz quando ouviu essas palavras, ela finalmente havia conseguido realizar o que tanto queria.
Ela foi mais longe e, embora ele ainda não a chamasse de senhora, já tinha feito progresso. Ela definitivamente iria conseguir o que queria, só precisava de um pouco mais de tempo e um pouco mais de paciência para realizar tudo o que queria. Logo, a menina entrou na sala de jantar, e assim que cruzou seu limiar, ela imediatamente ouviu a voz de um homem, perguntando com desdém se ela realmente tinha chegado. Ela imediatamente olhou na direção de onde a voz tinha vindo e viu que a Celos estava lá olhando para ela. Na verdade, o rapaz tinha uma expressão bastante ameaçadora, dizendo que ela finalmente tinha chegado. April sorriu para ele e lhe desejou bom dia, como se ainda não tivesse ideia de que no fundo, ele a odiava muito. A menina notou que ele com certeza ouviu sua conversa com Odin, mas ainda assim, continuou a olhá-la como uma inimiga. April já havia se sentado à mesa para começar o café da manhã, e enquanto a comida era servida, a menina lançou um olhar ao seu marido, e não havia como negar que ele era de fato bonito. A Celos de repente se virou em direção à menina, e viu que ela estava olhando diretamente para ele. Assim que April percebeu que havia sido descoberta, ela imediatamente desviou o olhar. Ela percebeu que provavelmente estava olhando para ele por muito tempo, quando de repente, ele falou e perguntou a ela em um tom arrogante se ela estava satisfeita agora. Então, como se estivesse nervoso, ele começou a tamborilar os dedos na mesa. April não sabia o que ele estava falando, mas quando ela olhou diretamente nos olhos dele, ela viu um olhar de ódio. O rapaz de repente começou a se levantar da mesa, e perguntou se ela não se lembrava de ter dito que ele deveria sorrir ao ver dela. A Celos se aproximou dela e pegou sua mão, enquanto dizia que se ele não fizesse do jeito que ela queria, ela contaria tudo para sua mãe. Ele se ajoelhou diante de April e perguntou se ela sabia por que ele continuava sorrindo agora, mesmo que sua mãe não estivesse mais viva. April olhou para ele surpresa, e não entendia o que estava acontecendo. Ela não conseguia nem se mover, e apenas ficou sentada na mesma posição. A Celos a olhou diretamente nos olhos, e depois beijou gentilmente sua palma, dizendo que era tudo porque ela poderia resolver o problema dele, o seu título. A menina percebeu naquele momento que havia perdido completamente o controle de seu corpo. Ela está fazendo o que quer que seja. A menina deve ter percebido que esta era a própria reação de April ao que estava acontecendo. Afinal, ela estava sentada ali, sorrindo nervosamente o tempo todo, ainda segurando a mão dele. A menina não conseguia mudar sua postura ou mesmo parar de sorrir. A Celos continuou a beijar sua mão e disse que sua mera existência já era suficiente para ele ter isso, então ela nem precisava se incomodar em se mexer. Então, a menina pensou que ela poderia entender que ele visava proteger a propriedade, mas ainda estava irritada e não entendia como ele ousava dizer que ela deveria apenas ficar parada sem fazer nada. Ela não podia acreditar no que ele estava tentando dizer, pois ele estava tratando tudo o que ela disse a Odin como besteira. Além disso, ele ousa dizer isso na frente de todos. A Celos se afastou da menina e se sentando em sua cadeira, quando de repente, ouviu April dizer que ele estava lhe insultando e a chamando de tola. Quando ouviu essas palavras, ele bateu com a mão na mesa e perguntou o que ela estava dizendo. Aparentemente, aquelas palavras o atingiram fortemente. No entanto, ela também sorriu enquanto olhava para ele, dizendo para ele apenas ter coragem e dizer as coisas como elas são e não rodear o assunto. Ela continuou a comer sua comida, e disse que sabia que ele também tinha outro propósito. De fato, por séculos o trono de Ostel tem sido passado exclusivamente para mulheres, e a razão para isso é para a maldição da família não afetar ainda mais a cidade, o que só é possível se houver um casamento. Então isso é o que a Celos está tentando fazer agora, quebrar a maldição. De repente, April respondeu com uma voz calma de que ela sabia de um modo de quebrar a maldição que havia sido colocada em Ostel. O rapaz estava muito irritado ouvindo isso, e perguntou como ela sabia sobre isso. Levando outro pedaço de carne à boca, ela imaginou que não podia dizer a ele que havia lido sobre isso em um romance, então, ela teria que pensar em outra coisa. Ela ficou em silêncio por um tempo, e então disse que havia ouvido os adultos falando sobre isso. Eles disseram que quando se tornassem adultos, haveria alguém entre eles que quebraria o feitiço. Mas a Celos não levou isso a sério, então ele suspirou pesado e disse que era tudo bobagem. A menina pensou que se estivesse no lugar dele, também não acreditaria em suas palavras. Mas o mais importante era que tudo o que ela disse era verdade. Eles ficaram em silêncio por um tempo, então o rapaz disse que mesmo que fosse verdade, parecia que ela estava apenas tentando chamar sua atenção. April riu e disse que havia esquecido completamente de contar a ele uma coisa muito importante. Então, ela olhou diretamente para o rosto de seu marido, e apontou que se alguém aparecesse, por quem ele se apaixonasse, seria mais fácil se divorciar. A Celos, que estava prestes a sair naquele momento, parou e olhou para a menina surpreso quando ouviu essas palavras. Ele não podia acreditar que ela realmente estava propondo isso. Ele ficou em silêncio por um tempo, mas então se sentou de novo em sua cadeira, perguntando se ela estava brincando. April olhou séria, e respondeu que não estava brincando, então esperava que ele não estivesse fazendo planos para um herdeiro. Então, ela olhou para ele, e esperava que ele entendesse o que ela estava falando, mas quando April viu a expressão no rosto dele, ela não conseguia entender o que estava errado com ele.
Acelos estava muito confuso com a sugestão dela, e nem conseguia olhar nos olhos da menina. Então, ele perguntou em voz baixa se não era muito cedo para pensar em um herdeiro, enquanto April parecia surpresa com a reação dele, e percebeu que deve ter se adiantado um pouco. E eles continuaram sua refeição em silêncio, e ela decidiu que seria mais cuidadosa com o que dizia. Depois disso ela voltou para seu quarto. April foi imediatamente recebida por Senna, que a abraçou e disse que ela tinha sido realmente incrível. A menina não esperava isso da empregada, mas retribuiu seu abraço e riu nervosamente, perguntando se ela realmente achava isso. Mas de repente, uma batida na porta interrompeu a conversas. April olhou para o lado, e viu ele entrar na sala. Ele disse olá, e perguntou se ela poderia ir até a sala de estar, pois havia alguns assuntos de herança que precisavam ser resolvidos. A empregada, assim que viu ele entrar, se afastou imediatamente da menina. Senna se virou para sua senhora e disse que a mera menção de hoje já estava lhe deixando assustada. April não disse nada, mas pensou que na verdade, ela também se sentia meio desconfortável com a presença dele. Mas depois disso a menina afastou esses pensamentos, pensando que precisava se recompor e ser corajosa. Mas isso não saiu como ela esperava. April se virou para Odin em voz baixa e estava prestes a dizer algo, mas então ele foi interrompido, e o homem disse que na verdade esses são os primeiros passos para se tornar uma boa anfitriã da propriedade e perguntou se eles já começariam. April não tinha saída, então ela se mudou para um escritório especial, onde começou a assinar e estudar vários documentos. April assinou vários papéis, da manhã até a noite, sem um momento de descanso. Ela se sentiu como uma trabalhadora de escritório que estava fazendo hora extra, mas logo ela assinou o último papel, e Odin disse que por enquanto era tudo. A menina ficou imediatamente aliviada ao ouvir isso, percebendo que agora ela poderia descansar. Odin se virou para ela e disse que a senhora havia mudado muito, como se uma pessoa completamente diferente estivesse sentada diante dele. April ficou surpresa, afinal, ele a chamou de senhora, exatamente como ela queria. Logo a menina fez todos os procedimentos noturnos, até que finalmente foi para o seu quarto e se deitou na cama. Ela estava muito cansada, mas antes de adormecer, April pensou em tudo o que havia acontecido, e percebeu que no final, tinha valido a pena. Depois disso, a menina adormeceu, mas logo foi acordada por Senna, que lhe disse que o mestre queria vê-la. April saiu da cama e disse que iria imediatamente. Quando ela abriu a porta ela viu seu marido um pouco tímido, e ficou surpresa, perguntando o que o tinha levado ele a lhe chamar tão cedo. Acelos parecia muito sério, mas apenas disse que precisavam discutir a cerimônia de casamento. April ficou repentinamente envergonhada, pois havia esquecido completamente todas as formalidades. Então, de repente ela olhou seriamente para o marido e perguntou se ele pretendia discutir tudo isso no corredor. A menina deu um passo para o lado, permitindo que seu marido avançasse e então perguntou sorrindo se ele ia primeiro. Ela pensou consigo mesmo que ele deveria parar de ser teimoso, pois sua vida seria muito mais fácil. A menina jogou um chale sobre os ombros para se proteger do frio enquanto lembrava que ele realmente odeia sua esposa. Então April sorriu e disse a ele para não se preocupar, pois ela não iria tocá-lo. O rapaz olhou para ela surpreso e perguntou se ela estava bem. A menina riu nervosa e respondeu que estava, pois estava apenas tentando não agir como uma criança. Na verdade, ela também percebeu que toda vez que ele a tocava, ela perdia o controle de seu corpo, que ficava frio, completamente congelado. No momento em que ele estava prestes a tocar sua mão, ela rapidamente a puxou para longe. Mas a menina não entendia o motivo para o corpo de April estar reagindo a ele dessa maneira. Ele de repente olhou diretamente nos olhos da menina e se virou para ela, pedindo desculpas pelo que havia acontecido no dia anterior. Ele subitamente passou seus dedos pela trança dela, e disse que tinha exagerado um pouco. Surpresa com isso, ela até fica vermelha pela situação. Acelos continuou, ele sorriu e disse que ela fez um ótimo trabalho com a papelada, notando que o processo foi bem mais rápido por causa dela. Ele beijou sua trança e agradeceu por tudo. A menina não conseguiu se mover, e sentiu seu corpo endurecer de novo. Então, ele soltou seu cabelo e disse de forma narcisista que na verdade, ele poderia ter lidado com tudo sozinho. Então, ele pegou o livro que havia trazido consigo e deu à menina. Ele disse que era um catálogo, e olhar para ele ou não seria a decisão dela. Depois disso, ele se levantou, se afastando o máximo possível da menina. Ele se sentia desconfortável até mesmo estando perto dela. April riu naquele momento e pensou que talvez ele não a odiasse tanto afinal de contas. Depois disso, a menina voltou para sua cama. Ela segurou o livro que ele havia dado a ela, decidindo que deveria olhá-lo primeiro para saber o que fazer depois. April começou a abrir o livro, e antes mesmo de ver o que havia nele, a menina já tinha certeza de que não haveria nada bonito nele. No entanto, quando viu a primeira página, ficou chocada. Ela não esperava que fosse tão bonito e chique. Todas as roupas eram costuradas a partir de materiais de alta qualidade, e cada uma delas era do gosto de April. De repente, ela olhou mais de perto para elas, se perguntando o que faria se elas não ficassem bem nela. Ela ainda não sabe o que é melhor para seu personagem.
Como ela não é a protagonista do romance, não se deve depositar grandes expectativas em sua aparência. Ela caminhou até o espelho e começou a se examinar. Então, April viu que sua personagem era incrivelmente bonita. Ela era muito mais colorida e memorável pessoalmente que em fotos. Ela tem lisos cabelos cor-de-rosa, olhos da cor de bosques, pele de porcelana e lábios como cerejas. Então, a menina voltou para o catálogo e gritou animada que garantiria que April fosse uma beleza ainda mais incrível. Nesse momento, a Celos já havia retornado ao seu escritório e começou a examinar vários documentos. Quando lhe disseram que a menina só precisaria assinar os papéis, ele ficou satisfeito, mas conhecendo April, ela poderia facilmente confundir as coisas e falir ele. Então a Celos decidiu verificar cuidadosamente a papelada para ela. Mas o documento que ele pegou primeiro era tão bem elaborado que fazia ele se perguntar se era realmente April. Ele se lembrou do gerente da casa pedindo que o senhor fosse um pouco gentil com a senhora, afinal, ela havia deixado sua família para estar em um momento triste e difícil para ele. Naquele momento, ele lembrou de como havia beijado seu cabelo naquela manhã. Ele imediatamente tentou afastar esses pensamentos, pois se sentia envergonhado demais em se lembrar disso. Na verdade, ele só ia acariciá-la e dizer a ela que ela fez um bom trabalho como fazem com os animais de estimação. Mas ele ainda não conseguia entender por que April estava de repente evitando seu toque, pois pensou que ela gostava muito dele. A Celos não podia acreditar que ela simplesmente tenha largado sua obsessão assim. Mas então, de repente ele ouviu vozes. Era April, e ela não podia acreditar na beleza que via diante dela. Ele riu por causa do que ela disse, mas pensou que mesmo que isso fosse realmente verdade, ele não se importava nem um pouco. Ela estava sempre andando por aí com aquele boneco nas mãos, sendo uma esquisita completa. O irritava toda vez que ela o chamava de fofo ou usava palavras bonitas ao fazer isso. Lembrando disso, ele suspirou pesadamente e pensou que ele era na verdade um homem forte e brutal, então isso feria sua dignidade. Mas de repente, ele ouviu a menina gritando que iria lhe vestir para criar uma beleza incrível. A Celos ficou surpreso ouvindo isso, e ele não conseguia entender de quem ela estava falando. O rapaz não podia acreditar que essa conversa era sobre ele, e logo esses pensamentos começaram a lhe aterrorizar. Então, ele sentiu vergonha e voltou para sua cama, pronto para ficar lá o dia todo. Outro dia tinha passado, e April foi tomar café da manhã como de costume. Na verdade, ela havia escolhido o vestido mais bonito na noite anterior, o que aumentou seu ânimo. Mas durante o café da manhã, a menina não entendia o que estava acontecendo com o rosto de seu marido. Ela decidiu que o melhor era apenas ignorá-lo, mas de repente a Celos se virou para April querendo dizer algo. A menina pensou que ele havia falado algo, mas ele se virou para ela e não disse nada, pedindo para ela esquecer isso. Isso deixou a menina muito irritada, mas ela apenas sorriu fingindo não se importar. Então Ode se aproximou dela sorrindo, e disse à sua senhora que ela deveria estar de ótimo humor, o que April confirmou. Mas ouvindo isso, a Celos ainda nem mesmo se virou. Ele estava envergonhado demais para olhá-la nos olhos depois de seus pensamentos na noite passada, então apenas continuou em silêncio. Então, de repente, o rapaz se levantou da mesa e disse que tinha algumas coisas muito importantes para resolver imediatamente, então ele estava partindo, pedindo desculpas por isso. April olhou para ele surpresa, no entanto, continuou sua refeição. Ela não entendia o que estava errado com ele, ou se havia algum dia em que ele estava de bom humor. Então, seu marido disse que ele tinha que resolver os problemas que tinham surgido no Monteria, mas quando ela ouviu isso, ela se engasgou. Na verdade, esse é o local onde a Celos encontrou o Arquimago pela primeira vez, então ela definitivamente deveria estar lá junto dele. April se levantou e disse que realmente gostaria de ir também, mas Ode de repente olhou seriamente, dizendo que isso não deveria ser feito. A chefe das empregadas, que estava retirando os pratos da mesa, se aproximou deles e concordou com ele. Ela disse à sua senhora que ela não poderia ir lá pois o local estava infestado de monstros canibais. April ficou muito surpresa ao ouvir isso, mas ficou triste, dizendo que entendia. Ela percebeu que aparentemente os monstros marinhos ainda não haviam chegado à superfície. Ela precisava encontrá-los antes que fizessem. Mas naquele momento, algo estranho aconteceu. Ela estava prestes a continuar comendo sua comida, mas de repente sentiu como se a mesa tivesse se movido. Ela desviou o olhar, pensando que provavelmente tinha imaginado tudo. Um estranho uniformizado começou a gritar, e disse que uma mensagem havia sido enviada da costa leste, e um monstro enorme havia aparecido. April também ficou muito surpresa quando ouviu isso. Todos imediatamente começaram a fazer um tumulto, e Ode foi lidar com o homem, querendo saber mais sobre a mensagem. April não podia acreditar que os monstros já estavam começando a sair. De repente, a chefe das empregadas veio correndo e começou a levá-la para fora do salão de banquetes. A menina estava devastada, e ela não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Suas pernas estavam rígidas, e ela mal conseguia caminhar pelos corredores, enquanto a empregada continuava empurrando ela para frente. A empregada de repente agarrou a senhora pelos braços lhe dizendo para partir imediatamente.
April sabia que ela estava certa, ela realmente deveria voltar a si, ser paciente e forte. A menina pensou no fato de que ela era tão responsável pelo castelo quanto a Celos, então ela tinha que proteger todos os seus súditos. A menina imediatamente se virou para eles e disse a todos para se esconderem debaixo da mesa e terem certeza de manter suas cabeças protegidas. Todas as empregadas e trabalhadores do castelo imediatamente começaram a se abrigar. De repente, ela ouviu a Celos falando com ela. A menina se virou em sua direção e gritou para ele se afastar, pois era muito perigoso naquele lugar. E enquanto a Celos corria sem parar, ele olhou para ela e gritou para ela fugir, mas ela não sabia o que ele estava falando e continuou parada, olhando para ele surpresa. Mas naquele momento, a menina de repente ouviu um tipo de guincho vindo de cima. Ela imediatamente olhou para cima para ver o que era, mas assim que levantou a cabeça, a Celos agarrou e a puxou para longe do lustre caindo. O homem propositalmente segurou sua cabeça para que ela não se machucasse, e ela não podia acreditar que isso realmente estava acontecendo, sendo incrível para ela que a Celos realmente tivesse lhe salvado. Então, ela agradeceu a ele silenciosamente por isso. Ela disse que por sorte, o terremoto havia parado, e não estavam mais em perigo. Seus mãos continuaram a segurar seus ombros, e ele não ia deixá-la ir. A Celos olhou para a menina surpreso e começou a gritar. Ele se perguntou como April poderia dizer tal coisa. Ele se aproximou dela e disse que ela deveria ter cuidado de si mesma primeiro, não de seus servos, e fala como ela quase morreu. Ele pegou a mão dela e disse para deixarem o local agora. Naquele momento, a menina pensou que nunca deveria deixá-lo tocá-la novamente, então ela sorriu feliz, olhando diretamente nos olhos de seu marido e dizendo que ele era muito bonito. A Celos ficou muito surpreso e perguntou sobre o que ela estava falando. A menina disse que quando ele estava bravo ele era ainda mais bonito, impossível desviar o olhar. De repente ela ficou em silêncio, sem entender o que tinha tomado conta dela. Ela notou que era como algo dentro da April original falando de novo. Surpreendentemente, a Celos não ficou bravo, mas ele continuou segurando a mão dela pela luva, e com uma voz gentil, pediu para ela se aproximar. Ele também disse que se ela estivesse assustada, poderia apenas segurar sua mão, pois já estava tudo acabado, então ela não tinha nada com que se preocupar. April ficou chocada ao ouvi-lo dizer isso, ela definitivamente não esperava isso dele. Naquele momento, a Celos tirou sua capa e a jogou sobre os ombros da menina. Ele se aproximou dela e disse que a protegeria. Foi então que April percebeu que o aroma profundo de crisântemos que ela vinha sentindo todo esse tempo vinha dele, percebendo como ele vinha visitando o túmulo de seus pais desde que ela chegou. A menina desviou o olhar e pediu desculpas, dizendo que havia esquecido de visitar os pais dele. A Celos olhou para ela atentamente e disse que isso realmente não era importante no momento. Então, ele ficou mais sério e pediu para ela não levar sua vida de maneira tão descuidada. Depois disso, ele disse que todos os servos seriam punidos. Ele não entendia como eles ousaram se esconder primeiro sem nem mesmo cuidar dela. Então, April subitamente riu nervosa e disse que na verdade, foi ela quem os ordenou. Mas o rapaz insistiu que isso não importava de forma alguma, pois eles deveriam ter deixado ela passar primeiro. Logo a situação se acalmou e todos voltaram, com Odile trazendo uma capa pois estava muito frio no castelo depois da queda das janelas. A menina e o gerente da casa foram inspecionar o dano. Ela pensou que levaria muito tempo para que tudo voltasse ao que era. As empregadas se revezavam se aproximando e agradecendo à senhora por ajudá-las. O cavaleiro então se curvou e disse que da próxima vez ele teria certeza de protegê-la, e não permitir esse deslize novamente. Desde o dia do incidente, a atitude em relação a April no castelo havia mudado completamente. A Celos repreendeu todos os servos severamente porque eles correram para se esconder e nem mesmo ajudaram a senhora. E então, uma outra empregada se aproximou dela de repente. Era Senna. Então April se aproximou dela e perguntou se ela tinha algo a dizer. Mas a empregada parecia muito triste, e evitava olhar para ela. April nunca tinha visto assim antes, e pediu que a empregada dissesse se tinha algo de errado, pois estava começando a se preocupar. Senna estava preocupada, então ela apertou as mãos e disse em voz baixa que talvez isso fosse para o melhor. April pediu que ela falasse, então a empregada, chorando, respondeu que aparentemente o casamento não poderia acontecer. A menina ficou horrorizada ouvindo isso. Ela não conseguia entender o motivo, então perguntou como assim. Senna parecia arrasada, mas ela explicou à sua senhora que o terremoto havia bloqueado todas as estradas de Ostel. Por essa razão, todos os navios de suprimentos e até mesmo os convidados não conseguiriam chegar. April agora percebeu do que ela estava falando, e começou a pensar em uma solução para o problema. A menina disse que enquanto estivessem isolados, precisavam distribuir todos os alimentos disponíveis para que tivessem o suficiente. Nesse caso, eles ainda precisariam enviar os documentos para a capital para organizar o casamento. Senna ficou realmente surpresa ao ouvir isso, e não esperava que sua senhora sugerisse essa solução. Na verdade, April estava decidida a continuar o casamento, pois era só quando o casamento fosse formalizado que a Celos receberia o título de chefe da propriedade.
A menina seguiu outro caminho, dizendo que precisavam urgentemente analisar a extensão de danos, e eles não podiam atrasar. Senna correu atrás de sua senhora e perguntou se ela estava chateada por não ter uma cerimônia de casamento como sempre sonhou. Mas a menina se virou e sorriu, perguntando como ela poderia realizar uma cerimônia e se divertir quando tinha tantas pessoas ao redor que precisavam de sua ajuda. E assim Senna parou, depois de ouvir as palavras de sua senhora. Ela assumiu que April provavelmente estava realmente muito preocupada com as pessoas ao seu redor, afinal, mesmo em uma situação crítica como a de antes, ela pensou em seus súditos primeiro. Ao mesmo tempo, outra empregada veio correndo até elas e trouxe lindas flores. Ela as deu para April e disse que era um presente de seu senhor. A menina as examinou cuidadosamente. April notou que esse presente eram flores feitas de papel com joias entre elas. Então ela aproximou as flores, pensando que a Celos talvez não fosse tão rígido quanto ela pensava. A menina imaginou que ele provavelmente pensou que, como sua esposa não teria um casamento do jeito que queria, aquele era um presente reconfortante de seu marido. April continuou a olhar para o presente e pensou que precisava pensar de maneira positiva, afinal, já que essa ocasião lhe deu tempo para escolher um vestido ainda mais bonito que o último. O próprio Acelos também estava andando pelo castelo e avaliando os danos. Na verdade, havia mais problemas que ele havia percebido. O hostel está isolado do mundo exterior, pois está cercado pelo mar, e graças ao monstro, o país inteiro se abalou. Ele de repente pensou em sua esposa. Na verdade, ele estava muito triste por ela estar passando por isso, e preferiria que April estivesse pensando em seus vestidos e joias do casamento que em questões globais. Na verdade, ele estava com medo de perdê-la assim como seus pais, e nem sequer percebeu os riscos que estava correndo ao salvar a vida dela. Acelos decidiu firmemente consigo mesmo que não poderia mais deixar as pessoas ao seu redor desaparecerem. Ele caminhou para dentro do castelo pensando em April, até que chegou à conclusão que aparentemente ele não a odiava mais. Ele sempre pensou que as pessoas nunca mudavam, mas quando viu como a menina estava tentando mudar, ele decidiu mudar sua opinião sobre ela. Afinal, é injusto julgar uma pessoa assim. Um tempo depois, April dormiu em seu quarto, já que não houve danos a ele. De manhã, ela se virou para a criada e perguntou se a Celos estaria presente no café da manhã naquele dia, mas a empregada, enquanto penteava seu cabelo, respondeu que naquele dia o mestre havia dito que viria. April suspirou e disse que ele deve estar muito ocupado esses dias, mas a empregada argumentou que sua senhora também estava lhe ajudando muito. Como senhora da propriedade, ela tinha muitos problemas para resolver o mais rápido possível, e não tinha como ela ter lidado com todos esses deveres sem a ajuda de Odin-Hel. Um dia ela acordou e viu um presente em sua cama. Quando ela abriu a caixa, viu seu lindo vestido, e se lembra que queria dar algum tipo de presente a Celos pelo buquê de papel e joias. Então, ela preparou um presente especial para ele em troca. April havia preparado 2 pequenos anéis de contas, e ela esperava que ele gostasse. A menina queria que eles funcionassem como alianças de casamento, então ela perguntou se ela não deveria entregá-los, mas Senna tinha certeza de que ele definitivamente gostaria. Foi então que April tomou sua decisão final, ela faria. Ela foi até Senna e pediu para preparar um vestido para ela. Então, April colocou um de seus últimos e mais belos vestidos e foi ao salão de banquetes. Assim que a porta se abriu, a Celos olhou em sua direção imediatamente, e disse sorrindo que ela finalmente tinha vindo. Mas assim que ele disse isso, a menina entrou e o homem ficou chocado com o que viu. April estava vestida com um vestido lindo, e recebeu um penteado incrível. A menina entrou dizendo que sentiu vontade de usar o vestido que ele tinha dado a ela. Ela gira e pergunta se ficava bem nela ou não. A Celos ficou constrangido de repente, então desviou o olhar da menina e disse que não muito, mas ainda era fofo. Na verdade, ele não entendia realmente o que estava acontecendo com ele ou por que April de repente parecia tão bonita. A menina já tinha se aproximado e se sentado à mesa ao lado dele, e olhando para o rosto dele, ela pensou que o vestido realmente tinha ficado muito bem nela. Parecia para ela que ele estava pronto para correr da sala, mas ela não entendia por que ele teve essa reação de repente. Eles se viraram um para o outro ao mesmo tempo, querendo dizer algo. April parou de uma vez e disse para ele falar primeiro. A Celos não gostava muito dessa situação, mas observou a menina por um tempo e depois se virou e falou. O rapaz pediu desculpas por não ter avisado com antecedência, mas a cerimônia foi completamente cancelada. April ficou surpresa ao notar a preocupação dele, mas ela já estava preparada graças à cena, então ela só queria agradecê-lo pelo presente. Mas ela não sabia como dizer isso de modo que ele entendesse como ela se sentia. April pensou por um tempo, então se virou para Celos e perguntou o que ele achava de conversarem ao ar livre. O rapaz sorriu e disse que era a favor. Então, a menina começou a se levantar da mesa e disse que iria esperar por ele. A Celos sorriu e se despediu enquanto a menina saía. Ele não conseguia entender por que ela não disse nada sobre o casamento deles. Em sua mente, ele achou que se eles não se casassem, ela decidiria voltar para sua casa. Ele até derramou sua bebida enquanto tremia pensando nisso, e acreditava que seu pedido de desculpas não seria suficiente para mantê-la no castelo.
Então, Odin se aproximou dele e disse ao cavalheiro que ele deveria ir agora. O rapaz começou a limpar a boca, mas concordou com ele. Acelos estava caminhando pelos corredores do castelo. Ele se perguntava sobre o que a menina estava falando, que ela não podia discutir isso na mesa, e sem entender por que ele estava tão nervoso. Então, ele saiu e pensou no que precisava fazer, pois mesmo que ela tivesse mudado, ela ainda era a mesma April. Naquele momento, a menina de repente se vira e sorri, dizendo que ele finalmente tinha vindo, e de repente Acelos se sentiu estranho de novo. Suas orelhas de repente começam a arder, e ele não conseguia controlar seus sentimentos. Ele ficou em silêncio por um tempo, e desviando os olhos da menina, perguntou sobre o que ela queria falar com ele. Ele percebeu que seu erro foi pensar como se ninguém a conhecesse tão bem quanto ele. Mas agora, ele percebeu que realmente não sabia de nada sobre ela. Ela era como uma estranha, e agora, ele teria que conhecer esse seu novo lado. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo o buquê de joias.